Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E já estamos no finalzinho. Hoje falaremos sobre a segunda carta do apóstolo Pedro. Essa carta, sem dúvida, é a carta mais questionada de todo o Novo Testamento com relação à sua autoria. Vários livros do Novo Testamento sofrem algumas críticas, pela impossibilidade de se confirmar, de se ter certeza sobre a autoria. Mas, sem dúvida, 2 Pedro é aquela que é mais posta em dúvida. O fato é que eles citam que essa carta houve tanta dificuldade para aceitá-la como fazendo parte do cânon, da Bíblia, ou seja, de todos os livros da Bíblia. Tiveram tanta dificuldade para entender que realmente era de Pedro, que essa carta ela foi aceita realmente no cânon, ou seja, na lista dos livros que faziam parte do Novo Testamento, apenas a primeira vez que se tem registro, obviamente, porque alguns desde o início já entendiam que era e outros que não eram. Mas apenas no concílio de Laodiceia, em 372 depois de Cristo, e também no concílio de Cartago, em 397. Eusébio, em sua história eclesiástica, menciona 2 Pedro, mas menciona também alguns livros apócrifos. Então, o que se percebe é que havia muita discussão se 2 Pedro era apócrifo, ou seja, não fazia parte dos livros inspirados, ou se ele era pseudoepígrafo, ou seja, alguém fez essa carta e assinou o nome de Pedro, mas não foi Pedro, ou se ela era realmente do apóstolo Pedro. Na verdade, Orígenes chegou a dizer que existiam vários problemas, vários critérios. Ele diz assim: olha, o livro é produto do apóstolo Pedro, sim, e Clemente de Alexandria e Jerônimo também atestaram, porque Jerônimo inclusive a traduz no meio da Vulgata Latina, também traduziu Pedro. Mas nós vemos que Eusébio, Clemente, Orígenes, todos eles se debruçaram sobre esse assunto para ter certeza, para estudar, para reconhecer se é ou não produto do apóstolo Pedro. A verdade é que o problema é que quem não quer enxergar, nenhuma prova é suficiente. Para quem crê, não precisa de prova. Então é difícil como você confirmar e muito mais difícil você comprovar sobre essa autoria. A verdade é que, por exemplo, os críticos dizem que o fato de Pedro mencionar o seu próprio nome, e ele diz Simão Pedro, e o fato dele enfatizar que ele esteve presente na transfiguração, seriam provas de que não foi Pedro e era alguém querendo se passar por ele. Alguém que estava tentando dizer assim: olha, sou eu, acredite. Está insistindo muito. O problema é que esses mesmos críticos, ao analisar a primeira carta de Pedro, eles dizem: mas essa carta não é de Pedro não, afinal de contas Pedro não fala o nome dele, ele não cita nenhum fato da sua vida com Jesus. Então, os mesmos que dizem que na segunda carta o fato de ter citado um fato importantíssimo na vida de Pedro, que é a transfiguração, e ter começado a carta com seu nome, inclusive o nome grego, ou judeu, por assim dizer. Pedro seria um nome mais grego, um nome mais genérico, um nome mais geral. Cefas seria um nome que Jesus apelidou ele, quer dizer pedra, fazendo um jogo de palavras aí com Pedro. Mas Simão seria um nome judeu. Então as pessoas dizem: Pedro não fala nada sobre ele mesmo na primeira carta. Na segunda ele fala: Pedro é a pessoa que escreveu, que está querendo provar que é Pedro. Então é complicado mesmo você definir quem é o autor. A verdade é que essa carta ela foi escrita por alguém que declara ser Simão Pedro,
por alguém, lá no primeiro versículo da carta ele diz isso, por alguém que afirma ter sido testemunha ocular da transfiguração, quando Jesus lá no monte recebe Moisés e Elias e ele se transfigurou, ele inteiro estava brilhando. Ele escreveu uma primeira epístola, lá no capítulo 3, ele diz, olha, essa é a segunda epístola que eu estou mandando, eu mandei outra. Então, se for Pedro, realmente justifica, porque já a primeira carta nós já falamos. E provavelmente essa carta, ela foi escrita então no finalzinho, seria a última obra de Pedro. Então lá pelo ano 66 depois de Cristo, uma vez que em 67 Pedro foi martirizado. Há uma curiosidade sobre a morte de Pedro. Não tem na Bíblia escrito isso, tá? Mas a tradição da igreja, alguns autores já desde muito cedo já retratam e repassam essa informação. A verdade é que o mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes quando Jesus foi preso e depois crucificado, porque ele teve medo de ser reconhecido, esse mesmo Pedro que teve medo, já no final da sua vida, foi dito a ele assim, você é discípulo de Jesus, então você vai morrer igual ele, crucificado. E a tradição nos conta que Pedro implorou e disse, pelo amor de Deus, eu não quero morrer crucificado. Eu não mereço a honra de morrer crucificado. Foi meu Senhor que morreu assim. Se vocês quiserem me crucificar, me crucifiquem então de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igualzinho meu Senhor morreu. Então, olha que coragem, olha que certeza de que estaria com Jesus, olha que homem que realmente o Espírito Santo de Deus transformou. O amor e o perdão de Deus inundaram o coração de Pedro. E agora ele trazia uma convicção de que ele diz, olha, se for me crucificar, que faça de cabeça para baixo. E a tradição diz que eles acharam engraçado isso e fizeram. Então, nós não temos assim provas bíblicas, mas há uma tradição, ou seja, há relatos já desde muito cedo, desde o começo, sobre esse fato na vida de Pedro. Pedro desenvolve a sua carta com 3 grandes pontos para serem tratados. Ele fala sobre o desenvolvimento da graça divina na vida das pessoas, ele fala sobre o cuidado com os falsos ensinos e ele fala sobre a certeza da volta de Jesus. Um detalhe, Pedro trabalha e combate a chamada heresia que Pedro combate, ela vai se manifestar de uma forma muito clara, o gnosticismo, os agnósticos, ela vai se manifestar de uma forma muito clara no 2º século. Então, por muito tempo foi questionado se realmente essa carta seria de Pedro, porque seria ainda do 1º século. E ele trabalha problemas que só seriam esperados no 2º século. Mas isso não é verdade. A verdade é que Paulo vai trabalhar muitos desses problemas também, e Pedro vai trabalhar esses problemas, e já havia, ainda não como uma característica marcante, como um grupo fechado, ainda não como algo assim que os definia em relação à sociedade, mas já haviam sim grupos que entendiam diferente, que achavam que não tinha sido literal, que Jesus não morreu de verdade na cruz, ou que ele não era Deus 100%. Então Pedro vai combater isso aí. Pedro vai trabalhar muito isso aí. Então ele fala, olha, existem pré-requisitos para você desenvolver na sua vida a partir da graça de Deus. Existe um papel que os líderes desempenham no progresso dessa graça, e que fique muito claro que as Escrituras, a palavra de Deus é suficiente. Infelizmente, até hoje, pastores aí, midiáticos, showmans, eles vêm dizer que a Bíblia não é suficiente. Mas a Bíblia é suficiente, tanto para a nossa vida, quanto para o progresso da graça divina. Depois ele vai combater os falsos ensinos. Então ele fala sobre os falsos mestres, sobre a realidade deles, fala sobre o juízo dos falsos mestres, e fala sobre as características dos falsos mestres, para que se identificasse quem eram. E por último, Pedro vai falar sobre a certeza da volta de Jesus, sobre os sinais dos últimos tempos,
sobre as características das vindas do Senhor e sobre a reação do crente, né, pela vinda do Senhor. Então, é uma carta muito interessante, é uma carta que merece realmente ser vista, é uma carta que, como toda a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de deixar para você alguns versículos, quando ele vai tratar aí sobre a certeza da vinda de Jesus, e ele vai dizer sobre os sinais dos últimos tempos. A partir do verso 8, ele fala algumas características da vinda do Senhor. E ele diz assim: todavia, irmãos amados, uma coisa que vocês não podem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns que julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, ou seja, muito paciente, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, ou seja, um barulho muito grande, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus queridos, esse texto é muito interessante, porque Pedro dá algumas características muito fortes sobre a vinda do Senhor. E ele diz: olha, primeira coisa que você tem que saber, 1000 anos aos olhos do Senhor são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Isso não quer dizer que literalmente vão ser 1000 anos, ou vão ser um dia. Mas é assim, o Senhor é eterno. Então 1000 anos aos olhos do Senhor é como o dia de ontem que passou. E o Senhor também é todo poderoso, então Ele pode fazer em um só dia aquilo que em 1000 anos nós não poderíamos. De uma forma bem simples, bem superficial, esse entendimento já te dá um pouco da direção para você entender o resto do texto. E ele vai dizer então, Jesus não está retardando a sua promessa, porque desde a época de Pedro eles esperavam Jesus voltar, e hoje nós ainda esperamos Jesus voltar. Mas ele não está atrasando, ele não está demorando, ele está segurando a sua volta por amor, talvez inclusive a você que está assistindo esse vídeo, porque ele diz: olha, para que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O amor e o perdão de Deus são tão grandes, que não bastasse Jesus vir, deixar toda a sua glória e vir como um homem, sendo homem assumir a forma de servo, sendo servo ser obediente até a morte, com essa morte sendo morte de cruz, a pior vergonha, morte que havia na sua época. Não bastasse ele ter prometido que ele vai voltar, ele ainda está segurando a sua volta por você, que talvez ainda não esteja 100% convicto de que pertence ao Senhor, de que entregou a vida a Jesus, de que é dele e ele é seu, de que você estará entre aqueles que vão ouvir: venham, benditos de meu Pai. É muito sério isso. Depois ele vai dizer: olha, os elementos se desfarão abrasados, essa terra vai passar, tudo vai ser consumido, mas nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meus irmãos, meus queridos, você que está me assistindo, o amor e o perdão de Deus estão manifestos de Gênesis a Apocalipse, e hoje nós já estamos falando sobre a segunda carta de Pedro. Faltam apenas agora as 3 cartas de João, Judas e Apocalipse, somente 5 livros. E mesmo assim, talvez algumas pessoas não assistiram ou ainda não estão convictas
do amor e do perdão de Deus e não entregaram sua vida. Se esse for o seu caso, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, é rápido, é no momento que não espera. É de uma forma que nós não sabemos, porque ninguém, se ficasse sabendo que o ladrão viria, o próprio Jesus declarou isso, ficaria vigiando. Pois eu quero te dizer, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E o dia do Senhor está chegando. Você já foi alcançado pelo amor e perdão de Deus. Você já conhece esse Deus do amor e do perdão. Você já entregou sua vida a Jesus. Aproveite enquanto você ainda tem tempo, porque o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, de forma inesperada, quando você não estiver olhando, quando você talvez não estiver disponível, ou seja, preparado. Eu quero te convidar a fazer uma oração, e eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você estiver, e diga assim de forma bem simples, repita comigo: Senhor, eu sou pecador e eu reconheço. Eu preciso de Ti e eu também reconheço. Eu te entrego a minha vida e o meu coração. O Senhor, a partir de hoje, é o meu Senhor e Salvador. Eu reconheço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que você tome uma decisão, porque o dia do Senhor está próximo. Amém.